Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante este segundo trimestre de 2014 estudando nas revistas da CPAD com o tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista desse trimestre é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Nós estaremos estudando hoje a lição de número 6, o Ministério de Apóstolo. Nosso texto áureo está aí na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, que diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então nós, após estudarmos sobre os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, que são capacitações dadas a todos os crentes e também dadas ao ministério da igreja. Hoje nós não vamos estudar apenas dons ministeriais, porque são aí pessoas dadas à igreja. Então Jesus Cristo agora, assim como antes era o Espírito Santo quem concedia, capacitava os crentes com os dons espirituais, agora Jesus Cristo, cabeça desse corpo que é a igreja, ele então dá a essa igreja homens para liderarem essa igreja, para organizarem essa igreja, para promoverem a edificação, a união, para fazer com que esses homens possam planejar e executar o plano de Deus para a evangelização dos povos. Então, esses homens são dados à igreja para exercerem o ministério na igreja, organizarem e dirigirem, coordenarem o trabalho da igreja. E quais são então esses ministérios? Quais são esses homens? Então, nós sabemos aí que são cinco ministérios que estão aí listados por Paulo na carta que ele escreveu aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, onde diz aí que Jesus deu então homens, deu então os ministérios, colocou de presente para a igreja pessoas para ajudar a igreja a fazer a obra de Deus, para estarem então unidos trabalhando para o Senhor. Então esses homens são apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os doutores ou mestres. São 5 ministérios. Veja bem, o corpo humano, o nosso corpo, ele tem 5 sentidos. Para ele funcionar bem, funcionar corretamente, produzir bem, esses 5 sentidos deverão estar em ação, todos funcionando corretamente. Então veja bem, vamos que o corpo esteja muito bem, mas de repente esse corpo fica cego. Então haverá um prejuízo muito grande para este corpo, mesmo que esse corpo passe a ter uma capacidade maior de percepção através, por exemplo, aí, de sentir o cheiro mais forte das pessoas, ser desenvolvido mais esse sentido, mesmo assim ele estará com um problema, com um defeito, não funcionará do jeito que deveria funcionar. E se, além de cego, esse corpo ficar surdo, veja bem, prejudicará mais ainda. Então assim também é a igreja, é o corpo de Cristo na terra. E precisa de 5 ministérios para funcionar corretamente. Se um desses 5 ministérios não estiver ativo na igreja, então a igreja sofrerá aí por causa disso. Deixará de crescer do jeito que deveria crescer, deixará de fazer a obra de Deus como deveria fazer, deixará de estar unida como deveria estar, deixará de produzir almas como deveria produzir. Então veja bem que é muito importante
Então, os 5 sentidos do corpo aí devem funcionar bem para que o nosso corpo esteja bem, produzindo bem, né? Esses 5 sentidos aí que são o quê? A visão, o olfato, o paladar, o tato e a audição. Então, esses 5 sentidos deverão estar funcionando bem. Assim, a igreja também, para funcionar bem, deverão esses 5 ministérios estarem funcionando todos corretamente, todos terem o seu lugar, todos terem a sua posição dentro da igreja e estarem em plena atividade. Então temos aí os apóstolos, temos aí os profetas, aí os evangelistas, os pastores e também os mestres. Todos estando então em atividade, em plena atividade, trabalhando juntos, unidos em prol da Igreja de Cristo na Terra, dessa obra maravilhosa de Deus na Terra. Nossa verdade prática diz: o dom do apostolado foi concedido por Deus à Igreja com o propósito de expandir o Evangelho de Cristo. Então hoje nós vamos falar do primeiro dom ministerial, ou da primeira pessoa dada à Igreja. Vamos falar aí do apóstolo, então ministério apostólico. E nesse ministério apostólico nós vamos ver que existem 2 tipos de ministério apostólico. Existe o primeiro, que inaugurou, que começou, que foi escolhido pelo próprio Jesus em pessoa aqui na terra. E esse ministério aí de apostolado que Jesus deu início a ele, esses 12 que foram primeiramente escolhidos, então eles não podem ser substituídos. Não existe aí como substituí-los, porque Jesus, depois de escolhê-los, ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Então, ele não vai estar mais aqui para chamar uma pessoa e colocá-la ali. Também ninguém mais vai poder dizer: ah, eu vi Jesus morrendo na cruz. Ah, eu vi Jesus desde o batismo de João Batista, acompanhei todo o ministério dele. Depois eu vi Jesus morrendo na cruz. Ah, eu vi Jesus depois de ressurreto e ali aparecer para mim ali. Então, ninguém vai poder dizer isso voltando àquela época. Então, não existe possibilidade de alguém substituir um desses apóstolos, porque a condição para substituir qualquer um deles foi dada por Pedro, de acordo com a palavra de Deus. Então Pedro disse: olha, para substituir é necessário escolhermos alguém que acompanhou Jesus desde o dia do batismo até a sua morte e ressurreição. E também alguém que tenha visto ele morto e ressuscitado. Então, para fazer isso aí, não existem mais pessoas. Nem mesmo Paulo chegou a cumprir essas 2 determinações. Então veja bem que é impossível alguém substituir um daqueles apóstolos. Mesmo porque Jesus afirma em sua palavra que esses 12 apóstolos assentarão com ele a julgar as nações. Esses 12 apóstolos são os fundamentos da cidade, santa cidade, a Nova Jerusalém. Então, existem promessas e existem coisas que só cabem para esses 12. Não tem como ninguém substituí-los. Agora, então, existe o outro apostolado, ou outros apóstolos que começaram mesmo antes de morrer o último apóstolo, que era João. Então, quando Paulo começou a pregar o Evangelho, e Paulo teve um encontro com Jesus, Paulo teve aí visão de Jesus também. Jesus, ele foi para a Arábia, um monte na Arábia, teve um encontro com o Senhor. Paulo teve revelações do próprio Jesus a respeito de coisas que ele deveria pregar, ensinar sobre a igreja. Então, além de Paulo, nós vamos ver outros que são chamados aí de apóstolos também. Temos aí Paulo, Barnabé, temos aí Andrônico, Júnior, temos aí também Tiago, irmão do Senhor. Então,
vários outros foram chamados também de apóstolos. E numa época até que o próprio João, apóstolo, um dos primeiros, estava vivo. Então veja bem, João não disse, que vocês não podem ser apóstolos. Não, não tem isso. Foi até aceito pelos discípulos, os primeiros apóstolos, o apostolado de Paulo. Ninguém disse que Paulo não podia ser apóstolo. Os apóstolos não disseram isso. É claro que alguns andaram dizendo que Paulo não poderia ser reconhecido como apóstolo, porque não entenderam, né, que o apostolado agora era diferente. Agora era o quê? Um ministério de apóstolo. Pessoas que seriam escolhidas para coordenarem, para abrirem, né, cuidarem de igrejas onde não havia igreja. Então foi um trabalho que Paulo fez. Não só Paulo, como outros também. Então, esse trabalho apostólico é um trabalho semelhante ao que o missionário hoje faz, de chegar em um país ou uma localidade onde não existe igreja plantada, e ele vai e faz esse trabalho de plantar a igreja ali. Então, esse é um trabalho apostólico. Então, nós temos hoje um ministério apostólico. Desde lá de Paulo até hoje, continua havendo um ministério apostólico. Não o primeiro ministério apostólico dos discípulos. Então, essa é a chave da lição que nós vamos ver hoje. Então, vamos ver a leitura bíblica em classe. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 16, que diz: Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tenha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, da qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Glória a Deus, aleluia. Então, aí duas coisas importantíssimas. Por que então Jesus deu esses homens à igreja, esses ministérios? Estão querendo o quê? O aperfeiçoamento do trabalho da igreja. E também o quê? A edificação dessa igreja. Então, a Bíblia chama aqui o quê? A igreja de um corpo que possui muitos membros. A cabeça desse corpo é que controla esse corpo, é que comanda, é que tem o senhorio sobre esse corpo. Então, essa cabeça é Cristo. E esse corpo é formado de muitos membros. Então, é preciso que haja o quê? Uma coordenação, é preciso que haja uma direção, é preciso que haja aí um projeto e a execução desse projeto, que é a obra de Deus na terra. Esse corpo vai fazer a obra de Deus na terra. Então, Jesus ainda continua salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, libertando, pregando o Evangelho. O próprio Jesus continua fazendo isso. Mas como? Jesus não morreu, não ressuscitou, não ascendeu ao céu, não está à direita do Pai, onde intercede por nós? Sim. Mas ele continua agora na terra através do Espírito Santo que mora em nós. Cada um de nós que formamos a igreja, o corpo de Cristo,